Você está escutando o podcast Espiritualidade com Sofia. Olá, queridos ouvintes, aqui estou novamente e é um prazer tê-los aqui comigo no Espiritualidade com Sofia, que é o programa do Spotify que trata de temáticas espiritualistas com uma análise filosófica, crítica, reflexiva. Meu nome é Alexei Bueno e gosto muito do assunto de hoje, que trata de viagem astral, termo este conhecido também por outros nomes, tais como projeção astral, experiências fora do corpo, desdobramento, emancipação da alma, viagem da alma, projeção psíquica e tantos outros termos ou nomes que mudam conforme a doutrina filosófica ou espiritualista que aborda esse tema e até mesmo religiosa, a exemplo do termo arrebatamento. Escolhi utilizar do termo viagem astral apenas por ter sido o primeiro pelo qual conheci este assunto, mas pode ser que durante este episódio escape aí outros termos, né? Principalmente o projeção astral, que é um termo teosófico, mas todos esses termos significam a mesma coisa, né? Por exemplo, lá na projeciologia, que é uma espécie de nova ciência definida ou criada por Valdo Vieira, ele chamou de projeção da consciência, né? Mas na questão da parapsicologia, um termo mais moderno assim, relacionado a isto, é o termo experiências fora do corpo, né? Que já engloba aí toda uma gama de tipos de projeção astral, vamos dizer assim, né? Aqueles tipos mais próximos ao plano físico, desde desses tipos até os mais sutis, né? Uma projeção, astral ou mental, né? Todas essas experiências, essas gamas de experiências espirituais podem ser englobadas num único termo, que seria experiências fora do corpo. Inicialmente, ouvintes, o título deste episódio era para ser Falando sobre Viagem Astral. Mas na realidade, concluí rapidamente que já temos muitas pessoas falando sobre viagem astral atualmente, principalmente no YouTube e nas diversas redes sociais. Ou seja, basta uma busca no Google e encontramos dezenas de sites e materiais sobre viagem astral. Uma realidade muito diferente, inclusive, né, do que eu vivenciei lá no meu início, que foi lá pelo ano de 1999, 2000, na virada aí. Foi quando eu iniciei meus estudos relacionados à viagem astral, após ter tido algumas vivências involuntárias que vim a descobrir tratar de viagem astral, projeção astral. Mas é claro que na época que eu as vivenciei, né, naquele dia, eu não sabia que se tratava de viagem astral, não. Então, muitas das vezes a pessoa hoje primeiro conhece o tema, o assunto da viagem astral e busca, né, uma experiência. No meu caso, foi meio que o inverso. Primeiramente eu tive a experiência e depois fui correr atrás do que se tratava, o que estava acontecendo, né? De modo que eu costumo brincar que não fui eu que busquei esse tema, não fui eu que busquei a viagem astral, mas sim ela que veio a mim. Inclusive, eu penso, principalmente naquela época, né, aos 19 anos, nunca que eu iria... vou praticar um exercício energético para sair do corpo, né? Já que eu era muito medroso, né? Quando você não conhece um assunto, você é medroso, assim, né? Com relação a isto. E com certeza, se alguém falasse para mim na época,
eu não iria querer vivenciar, pelo menos voluntariamente. E como eu comentei, naquela época o termo mais utilizado era mesmo viagem astral. E interessante pontuarmos que este termo, na realidade, é uma metáfora, já que a palavra astral se refere a algo não terrestre, ao espaço, aos astros, ou seja, a metáfora aí nos remete ao espiritual, ao metafísico ou ao extrafísico, representando, portanto, uma experiência não física, ou como é mais conhecido modernamente pela parapsicologia, trata-se de uma experiência fora do corpo. Bom, decidi então trocar de falar sobre para refletir sobre, já que irei aqui fazer uma reflexão crítica, mas também construtiva, sobre o que observo no momento, vamos dizer assim, neste cenário atual, digital, moderno, com relação a este tema. Como é que esse tema impacta o interesse dos jovens, já que no meu caso não sou assim tão jovem, né? Fazem 23 anos que leio, tenho ocasionalmente vivências naturais, involuntárias, relacionadas à viagem astral ou projeção astral. Realizo estudos sobre este tema. Então, inclusive, 23 anos pode parecer muito tempo, mas não é, já que há pessoas com muito mais leitura e vivências que eu. Assim como outros, passei também pelo boom da internet, né? Vivenciamos uma época na qual não havia muita informação sobre este assunto. As redes sociais estavam engatinhando. E hoje estamos aqui, num ambiente virtual, onde dezenas, na realidade centenas de pessoas falam sobre e produzem material sobre viagem astral nas redes sociais. Era finalzinho da década de 90, quando estava estudando para o vestibular. Eu era um jovem de 19 anos, buscando minha independência, né, independência financeira, e vivenciar a vida adulta recém-chegada, com todos os benefícios e responsabilidades que elas nos traz. Quando, inesperadamente, em uma noite de sono, que em um primeiro momento não havia nada de diferente das noites anteriores. Porém, dessa vez eu pude perceber uma espécie de insônia, coisa que nunca havia ocorrido comigo. A situação ficou realmente estranha, ouvintes, e diferente quando percebi que não conseguia me mexer. Por mais que eu queria, não movimentava meu corpo. Mas isso era apenas o início, pois a noite ainda foi ficando mais estranha. Surgiu também um estranho chiado dentro de minha cabeça, um som estridente, que não tinha explicação. Com a lucidez de minha razão naquele momento, porque eu estava tão lúcido como estou agora falando com vocês, eu tentava, de todas as maneiras, encontrar alguma explicação racional que faça sentido, algo que tenha alguma lógica para aquele som que eu escutava, aquela sensação toda, mas não encontrava. Por fim, me senti fora do corpo e entrei em desespero. Imagina, pensei que estava morrendo. E após um grande esforço por alguns minutos, que pareceu horas, consegui despertar no meu corpo físico. Em seguida, ouvintes, desejei nunca mais passar por isso. Porém, não era o que estava reservado para mim, já que por mais de 20 anos, né, nos anos a seguir,
E essa experiência foi sempre marcante, sempre pontual na minha vida. Então eu considero que este dia que eu narrei aqui, esse pequeno relato inicial, foi o início, ou como a gente fala, o start, né, de muitas leituras e vivências de busca por respostas relacionados então a este fenômeno desconhecido, né, que logo já ficou não tão desconhecido quando eu comecei as minhas leituras, as minhas pesquisas. Na realidade, logo soube que não era nada demais e que era conhecido, né, por um termo esotérico chamado viagem astral, né? A internet estava bem no comecinho, mas buscando lá, não tinha Google, se não me engano era KD, o nome do buscador, também tinha um chamado Alta Vista. Buscando lá viagem astral, eu encontrei 2 sites, olha só, o site do Wagner Borges, do Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas, e o site do Valdo Vieira, que é o IIPC, Instituto Internacional de Pesquisas Projetivas e Bioenergéticas. Então foram esses 2 institutos de pesquisa, o IIPC, né, Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Conscienciais, do Valdo é uma coisa assim, que existe lá a projeciologia e a conscienciologia, né? Os termos aí são mais complexos e do Wagner é mais prático porque é IPPB, né? A gente fala. Então assim que eu iniciei minhas leituras e depois fui atrás dos livros e trilhei um caminho aí de 2 décadas até hoje. Bom, este podcast poderia ser um programa de relatos, experiências, né, experiências minhas, mas a questão aqui é refletir, né, e não tanto relatar. Inclusive, novamente, acho que já temos muitos relatos na internet, mas por outro lado, talvez pouca reflexão sobre eles. Não estou aqui, é claro, querendo dizer que o relato projetivo não seja importante. Penso que ele tem sua importância pedagógica, desde que tenha também, talvez, a questão de contextualizar situações, tem também a questão do compartilhamento de experiências. Ele é importante para autopesquisas. Eu, por exemplo, tenho um diário projetivo com todos os meus relatos anotadinhos, né? Isso tem a sua importância, inclusive para a pesquisa por terceiros. Gosto, por exemplo, de ler os relatos de Valdo Vieira, tenho os livros do Wagner Borges, né, do meu amigo Luiz Roberto Matos e tantos outros. Acredito também que todo relato tem de ser analisado criticamente também, inclusive pela própria pessoa que o vivenciou. Importante ressaltarmos que nenhum relato prova as experiências fora do corpo, né? Pelo menos para terceiros, principalmente para terceiros, né? Outra questão é que alguns relatos, inclusive, são permeados de questões pessoais. No meu próprio caso, alguns de meus relatos pessoais são realmente pessoais, de maneira que não me sinto à vontade em relatá-los ao grande público, né? Por outro lado, a realidade é que a grande maioria de minhas vivências extrafísicas não representam grande coisa, grande inovação para o tema, mas são apenas vivências. Poderia até fazer uma comparação assim, assim como tenho minhas vivências físicas e rotina, né? Vou para o trabalho, volto, de vez em quando passeio, vou para o shopping. Tenho também as minhas rotinas fora do corpo. Pode ocorrer, talvez, né, de uma ou outra experiência, se destacar em algumas características. Tenho algumas interessantes,
mas sempre preferi ser mais um divulgador do estudo da projeção astral, né, ou viagem astral, do que o que inclui naturalmente as reflexões que eu faço, do que apenas expor relatos. Temos hoje, ouvintes, muita informação sobre viagem astral. Elas estão acessíveis ao clique do mouse. Porém, penso que isto não seja necessariamente algo sempre, digamos, totalitariamente informativo. É claro que quanto mais pessoas falando sobre o tema, melhor é, pois mais chama, né, é claro, a atenção do grande público, além de principalmente ser maior a probabilidade do iniciante se inteirar mais rapidamente sobre o assunto. Coisa que não ocorreu muito comigo, justamente pelo caso de não ter esse acesso à informação, né? Levou um tempo. Meu pai, que é um grande estudioso, ocultista, né, espiritualista, que me disse, viagem astral, né, são experiências que a gente tem, tal, me auxiliou na minha busca inicial. Porém, por outro lado, vejo que proporcionalmente maior é a possibilidade de confusão, né? Assim como há muita informação, há muita confusão também, e é natural, né, que assim seja. E até mesmo há algumas ilusões a respeito deste tema, do que realmente se trata, né, do que realmente trata essa vivência. Tem muita confusão com relação a isto. Sendo mais específico, vejo pessoas confundindo sonho com viagem astral, pessoas estimulando o uso de alucinógenos para obter vivências, pessoas que falam de viagem astral no sentido até mesmo de fuga da realidade. É óbvio que tudo isso não é positivo, não é o que busquei por esses anos todos, não é o caminho que trilhei, né? Então é necessário termos um pouco de responsabilidade, de atenção ao expor esse tema ao grande público. Não estou, é claro, dizendo com isso que não temos ótimos materiais sobre projeção astral nas redes sociais. Na internet, de maneira geral, temos muitas ótimas palestras, cursos. O que estou fazendo é uma reflexão crítica, no sentido da realidade de a literatura básica de projeção estar sendo muitas das vezes subvalorizadas, ouvintes, por opiniões e conteúdos que nem sempre refletem ou têm um critério mais aprofundado que este assunto merece, ou merecia. Naturalmente, que isso não ocorre apenas no que se relaciona com a viagem astral, mas também com diversos outros temas relacionados à espiritualidade, inclusive a outros campos do conhecimento. Quando iniciei neste assunto, não existia Google ou YouTube, mas tínhamos lá a lista Voadores. Acho que o pessoal nem sabe como é que funciona uma lista de interação que havia na época. Na realidade, trocávamos e-mail, que era a tecnologia da época, mandávamos um e-mail para um endereço e esse e-mail disparava para uma lista de pessoas cadastradas e tinha lá centenas de pessoas. E assim o pessoal ia colocando lá os seus relatos, as perguntas, as dúvidas. Tinha um pessoal muito legal na Voadores. E lá foi onde, pela primeira vez, li relatos semelhantes ao que ocorria comigo. E coloquei lá também meu primeiro relato, das minhas primeiras experiências. Tínhamos o Orkut, onde criamos a comunidade Aventuras Além do Corpo, que é o título do livro do William Billman,
que eu e o meu amigo, grande amigo Guilherme Folk, gostamos tanto. Inclusive, este grupo existe até hoje, claro que no Facebook, só buscarem lá ouvintes Aventuras Além do Corpo. Nesta época, fiz amigos, troquei experiências, mas principalmente comecei a ler. Na realidade, mais do que isso, passei a pesquisar sobre o assunto. Ligava para a editora Pensamento para adquirir os livros, os clássicos sobre a projeção astral. Li, né, os livros clássicos, conheci o IPPB, o IPC. Montei minha modesta biblioteca, que tem até hoje. Fui em São Paulo fazer curso com Wagner Borges. Posteriormente fiz curso à distância no IIPC, também na IAC da Nancy Trivelato. Este curso da IAC eu fiz mais recentemente, é claro. Conheci Luiz Roberto Matos, grande amigo meu, após ter lido um dos melhores livros espiritualistas e de projeção astral que conheço, chamado Sanakhan, um mestre no além. Luiz muito me ensinou sobre projeção astral, sobre espiritualidade, e firmamos uma parceria justamente na divulgação da projeção astral, ouvintes. Parceria de mais de 10 anos, a partir da qual temos lá o site www.luisrobertomatos.com.br, Matos com 2T, e acessem, vocês vão gostar bastante das informações que temos lá. Tentamos auxiliar pessoas que estão iniciando no estudo. Acreditamos que antes de querer vivenciar uma viagem astral, é importante aprender, estudar, entender esse fenômeno. A leitura, o entendimento, mesmo que apenas sendo algo intelectual, por si só, já traz muitos benefícios, ouvintes, muitos frutos. Às vezes percebo que a ânsia por obter uma experiência espiritual ou de viagem astral supera a importância do estudo ou leitura a respeito deste assunto. Leitura esta que poderia fornecer, inclusive, informações valiosas ao iniciante, não apenas do ponto de vista teórico, mas prático também, através de técnicas, por exemplo. A ansiedade não nos leva a lugar algum. E hoje eu vejo o jovem que busca esse assunto com muita ansiedade, querendo realizar uma experiência fora do corpo, querendo relatar. Então é isso que eu observo hoje em dia com relação a esta questão. Muito bem, e algo que eu gostaria de comentar é com relação a um termo chamado sonho lúcido, que é algo que tem sido veiculado bastante, ventilado bastante nas falas relacionadas à viagem astral em algumas mídias na internet, né? E eu tenho uma visão assim um pouco crítica com relação a essa questão do sonho lúcido, já que na literatura, né, que eu tenho pesquisado, não existe aí muita relação sonho lúcido e viagem astral, né? Então, até com relação às minhas próprias vivências, eu particularmente sou da opinião de que quando colocamos tudo num pacote só, tudo sendo sonho lúcido, acaba confundindo muito, né? E realmente nas minhas próprias vivências eu vejo que essa questão de sonho lúcido não bate muito com a realidade das experiências fora do corpo. Existem, né, os sonhos que a gente pode, em cima deles, criar algumas realidades, algumas cenas, algumas situações.
eu vejo mais por esse ângulo. Mas essa vivência, esse estado alterado de consciência não tem relação, ao meu ver, com as experiências fora do corpo. É mais uma relação existente na nossa questão mental, vamos dizer assim, até mesmo psicológica, né? Já que se eu tenho muita vontade de ter sei lá, um avião, eu posso sonhar que estou voando no avião, mas isso não quer dizer que eu esteja fora do corpo, dentro de um avião ou voando por aí, né? Então há um onirismo. Por mais lúcido que seja o sonho, é um sonho, né? Por mais controle que você tenha, acaba sendo um sonho. Então essa maneira de falar que projeção astral, ou associar a projeção astral a sonho lúcido, eu, assim, na minha opinião, acaba depreciando um pouco esta questão. Então eu penso assim, o pessoal da projeciologia que começou a fazer essa associação, né? Porém, na visão deles, o sonho lúcido seria uma experiência fora do corpo, uma viagem astral que não foi muito bem rememorada. Colocando num português claro, vamos dizer dessa maneira, seria uma projeção astral ou uma viagem astral meia boca, né? Então eles chamam lá de sonho lúcido. Porém, na visão deles, não deixa de ser uma experiência extrafísica. Porém, alguns pesquisadores colocam uma espécie de degradê de lucidez que parte do estado totalmente inconsciente ou onírico de sonho até um estado totalmente lúcido e desperto extrafisicamente. E na visão, por exemplo, de Valdo Vieira, o sonho lúcido seria ali uns 50% desse degradê, né? Porém, temos muitas questões aí a dizer e a refletir. Fora do corpo, não vamos estar lá semi-consciente. Muitas das vezes estamos conscientes espiritualmente falando, mas o problema está em trazer essas sensações, essas memórias, essa vivência ao cérebro físico, imprimir essa vivência ao cérebro físico. Então, nessa passagem da lucidez que já existia fora do corpo para a lucidez dentro do corpo, acaba que truncando esses dados, vamos colocar dessa maneira da informática, né? Acaba bugando. Então, não é porque a pessoa classifica a experiência fora do corpo em 30% consciente, 50%, 60%, semiconsciente ou sonho lúcido. Não é porque ela coloca essa classificação que esteja aí carimbado de que ela não teve lucidez. Ela pode e provavelmente teve lucidez fora do corpo, mas isso não foi possível trazer para o físico, né? Para o cérebro físico, para a mente física, para a psique, essa questão toda. Então é meio que gera muita confusão nessa questão do sonho lúcido e projeção astral semiconsciente, como o Valdo compara. E a questão do sonho lúcido como uma criação mental, uma criação onírica comandada por nós, né? E misturando todos esses estados com a realidade com a temática da viagem astral ou projeção astral, acaba confundindo muito, porque afinal de contas nós temos muitos estados mentais de consciência, né? Pode o próprio estado quando a pessoa é hipnotizada já é um estado alterado, diferente da vigília física, do estado de acordado, vamos dizer assim,
que é diferente do estado de estar sonhando. Então, a nossa percepção da lucidez, ela é muito diversificada, e quando se mistura essas classificações, sempre cria alguma confusão. Então, eu particularmente não utilizo do termo sonho lúcido quando eu estou comentando de projeção astral ou viagem astral. Posso utilizar quando no caso de estar comentando sobre sonho. Muito bem, ouvintes, indo agora para a conclusão deste podcast e realizando também mais uma análise crítica sobre este assunto, digo que fazer projeções ou viagens astrais não transforma uma pessoa automaticamente em alguém mais evoluído ou espiritualmente melhor que outra, mas apenas demonstra uma realidade que sempre existiu, mas que talvez ela não lembrasse, que é a realidade da questão de vivenciarmos a vida em sua completude, e esta completude engloba o que chamamos de experiência fora do corpo, viagem astral, projeção astral, etc. Considero importante, às vezes, colocar os sinônimos, os vários nomes, mas na realidade todos relacionam-se com a mesma experiência, o mesmo fato, exceto, conforme comentado, o sonho lúcido, já que, a partir de minha opinião, o termo sonho existente aí, por mais lúcido que seja, ao meu ver, não atinge o patamar consciencial do que eu considero e classifico por viagem astral. Não é sempre que eu obtenho uma viagem astral. Não é fácil. Às vezes a lembrança é rápida, mas por outro lado, não sou fissurado em obtê-las. Em alguns casos observo que a necessidade em obter uma viagem astral é tanta que me faz pensar que a pessoa está mesmo mais em fuga da realidade, né? Em fuga dos seus problemas e buscando a viagem astral nesse sentido. E é importante dizer aqui que este não é o caminho. Tem um livro cujo título diz Projeção Astral, uma ferramenta evolutiva. E é isto o que eu acredito ser essa experiência. Ou pelo menos deveria ser uma ferramenta para a nossa evolução. E ainda assim não é a única. Existe, por exemplo, outras práticas, como, por exemplo, a meditação. Talvez a viagem astral seja realmente a mais impactante das práticas. A única que nos coloca cara a cara com o plano espiritual, com as realidades extrafísicas, com os espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Então realmente é algo muito interessante. Mas não deveria ser um fim em si mesmo, mas sim um meio para o nosso aperfeiçoamento. No caso, o aperfeiçoamento prático e a busca prática na vivência prática pela espiritualidade. Como encarnados, temos muito o que fazer. É claro que podemos aproveitar as horas de sono para esta experiência, mas ao acordar temos que pensar e dedicar ao plano físico, né? Nas contas a pagar, no trabalho, na labuta diária. Enfim, eu sintetizaria a mensagem principal deste episódio ressaltando a importância da busca pela informação, não apenas nas redes sociais ou na internet, de maneira geral, mas também e principalmente na literatura, nos livros clássicos sobre o assunto, nos autores nacionais e internacionais. Eles merecem ser lidos, ser compreendidos ou assimilados. Temos um conteúdo literário nacional de inestimável importância. Bem, colocado estas reflexões, irei finalizar aqui. Talvez algumas críticas minhas foram colocadas, mas construtivas.
sobre um dos temas que mais tenho interesse dentro deste incrível universo espiritualista: a viagem astral. Muita paz a todos e até o próximo episódio.